Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre autoestima. E você já parou para pensar o quanto é desafiador termos a nossa autoestima ali bem estruturada, elevada, diante de situações, por exemplo, onde nós nos deparamos com as redes sociais nos incitando o tempo todo a estarmos nos comparando, o excesso de consumo também é como se nós precisássemos ter para ser, e também diante do distanciamento das relações. Me chamo Michelle Sbais, sou psicanalista clínica e se você já gostou desse tema, vou pedir para você curtir e compartilhar com alguém. Mas antes mesmo de começarmos, eu quero te dizer que a autoestima não tem a ver com pensamentos positivos ou com a nossa autoconfiança inflada, mas ela tem a ver com como você investe a sua energia psíquica em você mesmo e nos seus ideais, naquilo que é importante e relevante para você. De forma mais clara, isso tem a ver com o quanto você se aceita como é, o quanto você se sente bem dentro da sua própria companhia, ou seja, quando não tem ninguém por perto, é só você com você mesmo. Como você se sente quando você se depara olhando para o espelho, o quanto você aceitou ou está em paz com a sua história, ou seja, com aquilo que aconteceu com você, com aquilo que você foi um dia, que te tornou a pessoa que você é hoje, quanto você consegue investir em você mesmo. E tudo isso baseado dentro da sua construção de valor próprio, daquilo que é importante para você, sem depender do olhar do outro, da validação de uma outra pessoa. Se diante disso que eu te trouxe aqui, você percebeu que mesmo que você cuide da sua aparência, que você tenha uma alimentação equilibrada, que você vive bem, aparentemente bem dentro das suas possibilidades, mas dentro de você ainda tem aquele sentimento de inadequação, aquilo que parece que você tem que estar sempre mudando o tempo todo, vive orbitando, nas opiniões das pessoas, transita muito, se sente muito inseguro. Então eu vou pedir para que você fique até o final, porque esse vídeo é para você. Primeiro ponto que eu vou trazer aqui para você, você é uma pessoa que se critica muito? Você é muito rígido com você mesmo? Como que você lida com as suas próprias imperfeições? Ou quando você falha, você sofre? Isso te deixa angustiado? Ou é uma angústia que vem e passa e você lida? Como que você lida com isso? Uma dica que eu te dou, não responda de forma automática, de forma apressada, não, tome nota. Como você se percebe quando conta para você mesmo a sua história, parte dela que não foi legal? Sabe aquela história, aquele momento, aquela parte que a gente preferiria apagar? Como se não tivesse acontecido. Sabe aquele momento da nossa vida em que a gente falhou, em que a gente desistiu, não deu conta de superar? Aquele momento que a gente não quer contar para ninguém e nem pra gente mesmo? Como que você se percebe diante disso? Porque a gente sabe que não se apaga. A gente sabe também que aquilo que aconteceu conosco, também a maneira como nós lidamos lá atrás ou como nós podemos lidar hoje faz parte de quem a gente é e de quem nós nos tornamos, seja de maneira positiva ou negativa. Então, como que você se percebe diante disso? Esse é o primeiro ponto. Como que você conta isso? Como que você fala disso? Como que você pensa? O que que você pensa sobre isso? Por isso que você não deve responder de forma apressada. Outro ponto que eu trago aqui para você. Você se autovaloriza? Então, quando você se autovaloriza, existe excesso? Ou, de repente, você é muito crítico a ponto de ser severo com você? Como que é essa vozinha, Como que é quando você está ali falando com você mesmo? Você se superdosa? Existem excessos ali? Ou você se rebaixa? Você se coloca para baixo? Nunca é suficiente? Porque realmente existe aquela busca por melhora, mas isso é algo que está em equilíbrio? Como é que está essa dose? Como que você dosa isso? Como que você percebe isso? Você reconhece o seu valor sem se desconectar da sua essência, da pessoa que você é? Uma das coisas que eu acho mais importantes e eu procuro sempre trazer nos meus vídeos é a importância de você ter um repertório, ter o conhecimento para conseguir manejar bem as suas emoções e ir se percebendo ao longo da vida diante dos seus processos, dos seus momentos aos quais você está enfrentando
Isso é muito importante. Isso te tira do modo automático. Isso te faz sentir e perceber quais habilidades você vai precisar adquirir naquele momento, quem você vai precisar ser naquele momento para conseguir enfrentar bem os desafios da sua própria vida. Em sumo, nesse segundo ponto, eu gostaria que você pensasse, eu quero te provocar a pensar e a entender o quanto você se gosta, a ponto de conseguir colocar mais de você naquilo que você faz. Isso se chama autenticidade, você ser uma pessoa autêntica, pensar por você, agir por você, falar por você, deixar de lado as comparações, deixar de lado o que o outro pensa, deixar de lado um pouco o desejo do outro sobre você, viver de forma a se proteger um pouco das influências, daquilo que pode te tirar, te desconectar da sua essência. Você percebe o quanto isso é importante para a sua autoestima, para você preservar ela? Então também é uma forma de viver de forma protetiva, proteger aquilo que é importante para você de forma saudável e coerente com o seu momento atual. Isso implica em não mais viver para ter uma vida em função de agradar o outro, seja esse outro quem for. Seja também que esse outro pode ser uma pessoa que é importante para você, mas acaba de alguma forma ultrapassando um limite que você vai precisar colocar ao longo desse caminho. Então tem a ver com você conseguir conquistar o seu espaço e manter o seu espaço dentro das relações que você tem, por exemplo, com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas do seu convívio. O quanto você consegue deixar de viver sem orbitar nos pensamentos, no desejo do outro, que pode também ser positivo para você. Você precisa balancear isso e saber viver sem deixar com que o outro ultrapasse limites que são saudáveis para você. Você percebe o quanto é importante você entender e perceber quais são os limites que você vai precisar manter dentro das relações para que você consiga ter uma relação boa consigo mesmo. Então isso vai implicar muitas vezes em mudanças a partir dessa consciência, desse entendimento. E junto com isso, nós também aqui, não trouxe aqui para vocês questões referentes à autoestima, onde você precise adquirir, comprar, porque tudo isso é importante sim, para que você se sinta bem, você usar uma boa roupa, uma roupa que você goste, que te caia bem, um corte de cabelo adequado, um cuidado especial com a sua pele, você ter relações saudáveis, tudo isso é muito importante, mas no fundo você vai perceber que não adianta você ter tudo isso e fazer tudo isso quando o principal, a parte mais importante de você, que é você mesmo, não está tão bem quanto poderia. E bem com quem? Bem com você mesmo. E aí por último, o terceiro e último ponto que eu trago aqui para nós refletirmos juntos é sobre uma fala de Freud. Freud, ele nos traz a ideia desse eu ideal, um eu idealizado, esse eu projetado, que se ele estiver muito distante da minha essência, daquilo que realmente é importante, que faz sentido para mim naquele momento, essa construção ela pode estar desmedida. Essa régua, se ela estiver muito alta, ou se essa régua estiver muito abaixo, eu vou perceber escolhas que vão contrário a isso durante a minha vida e que acabam me lançando de forma contrária a eu ter uma autoestima realmente saudável, uma autoestima fortalecida. São aspectos importantes que eu preciso sim levar em consideração. E aí eu tenho aqui 2 dicas importantes que podem ajudar você nesse processo. A primeira dica é que através de uma escuta clínica, uma conversa dessa com um profissional, com uma pessoa que vai conseguir ali de alguma forma mostrar, extrair, trabalhar com você durante essa construção, você pode ali perceber, por exemplo, dentro dessa construção desse eu, feridas emocionais, às vezes habilidades, é precisar de um repertório melhor para conseguir manejar essas emoções e conseguir equilibrar um pouco essas questões e trazer essa pessoa de volta para o jogo da vida, e trazer essa autoestima mais fortalecida,
melhor constituída, para melhorar as relações, né, com os outros e consigo. Então, dentro de um processo terapêutico, isso pode, assim, a pessoa ela pode ter ganhos assim maravilhosos com isso, e a pessoa ela realmente pode se sentir, se ver de novo bem por dentro e por fora através desse processo. Então essa é a primeira dica que eu dou. Entendeu que é um caso mais delicado, né? Procure uma ajuda profissional. Isso vai ajudar bastante. Então, a segunda dica que eu te dou é: você já percebeu a sua subjetividade e as suas limitações? Então, se você já percebeu isso, já identificou, então agora maneje bem o seu amor próprio, fazendo as pazes com a sua história, com aquilo que está lá atrás. Pode ser um passado mais distante, pode ser um passado mais recente. Faça as pazes com o seu ontem. Não tem nada que tenha mais a ver com você do que a sua própria história. E fazer as pazes com a sua história implica em você trazer com você as coisas boas que te aconteceram, mas também as coisas ruins, as coisas difíceis, as coisas complicadas de digerir. Geralmente aquilo que a gente gostaria de apagar, aquilo que a gente gostaria que não tivesse acontecido. E às vezes você pode falar assim: nossa, Michele, mas você não sabe o que eu passei. Aquilo que aconteceu com você, aquilo que faz parte do seu passado, te trouxe para ser a pessoa que você é hoje. Então não dá para desvincular, não dá para separar. A gente consegue integrar. Esse é um ponto extremamente importante para que você perceba que nesse processo, né, para que você consiga elevar sua autoestima, ficar bem com você mesmo, não tem como negar aquilo que aconteceu, por mais que tenha sido algo difícil. Então, não tem como negar aquilo que te aconteceu, né? Não tem como apagar. Outro ponto, você tem consciência das suas qualidades? Você sabe no que você é bom? Você percebe aquilo que te diferencia dos demais? Então tome nota, anote, fale sobre essas suas qualidades, mas fale com você mesmo, se mostre, né? Mostre elas para você mesmo, evidencie, escreva, coloque em alguns lugares estratégicos da sua casa para que você se lembre, para que você olhe, para que você se identifique, para que você lembre que você é bom naquilo, que aquilo você aprendeu e às vezes fazem até parte das suas habilidades naturais, daquilo que a vida te ensinou, daquilo que a vida potencializou em você. Então, tome nota, anote no seu celular, no seu visor, né? Coloque no espelho do seu banheiro, coloque ali na sua tela de celular, da sua tela do computador. Faça isso e potencialize e reforce aquilo que você é bom. Você identificou naquilo que você é bom, quais são os seus pontos, né, mais importantes, né? Às vezes a vida ela nos dá umas porradas, às vezes a gente pode ser até nocauteado, mas até nisso a gente consegue tirar coisas boas que vão fortalecendo o nosso eu. E isso possibilita a gente trabalhar melhor a nossa autoestima. A gente sai do campo da superficialidade e entra naquilo que é verdadeiro, que é inteiro, que tem a ver com a nossa integridade. Então, até essas situações a gente consegue absorver, porque fica o que nós aprendemos com elas, com essas situações difíceis. Então, invista em você. Invista naquilo que você sabe que é bom. Potencialize as suas qualidades. E aí, dentro disso, melhore a sua rotina. Observe pontos dentro da sua rotina que podem promover, inclusive, o autocuidado, que podem promover relações saudáveis, que pode ampliar o seu conhecimento sobre as suas habilidades emocionais. Então, invista em você. Você é o principal interessado. Eu tenho certeza que não tem ninguém mais interessado em melhorar, em elevar a autoestima, a sua autoestima, do que você mesmo. Então, ninguém melhor do que promover as mudanças necessárias do que você. E faça o que for preciso para que isso aconteça. Então, esse é um ponto assim fundamental e eu diria que é a dica mais importante de todo o vídeo. Então, se puder, frise isso, grave, volte no vídeo se for o caso,
Mas não deixe de começar agora. Isso você pode fazer exatamente nesse momento. E começar a fazer essas escolhas de forma mais consciente e assertiva. Comece hoje. Não esqueça de ser gentil com você mesmo nesse processo e olhar para você com gentileza e ser amável, né? Seja amável consigo. Diminua esse seu crítico interno. Trabalhe ele para que você consiga, para que você tenha êxito, para que você veja a diferença em você mesmo e no seu dia a dia. E se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo foi útil para você, não esqueça de compartilhar, ativar as notificações, assim você fica sabendo sempre dos vídeos novos que aparecem aqui nesse canal. E não esqueça de me seguir para mais.